Olá! Eu sou Tânia Maria, professora de Ciências, e por aqui vamos de mais um momento para discutir conhecimentos gerais. Hoje iremos tratar de um assunto bastante interessante, que são doenças causadas por bactérias, em particular a tuberculose. E aí, tudo certinho? Vem comigo nessa onda! Olá, pessoal! A gente sabe que doenças causadas por bactérias, elas são bastante problemáticas em algumas situações. Por isso, a onda é a gente evidenciar formas de infecção por bactérias, assim como atitudes e medidas adequadas para a prevenção de doenças associadas a esse tipo de micro-organismo. Vamos lá? Para isso, a gente começa investigando uma situação que aconteceu com Carlos. Carlos pegava um ônibus para ir para a escola todo dia com o mesmo grupo de pessoas. Só que havia entre os passageiros um que sempre estava tossindo bastante, né? Mas ninguém ligava. No entanto, depois de algum tempo, Carlos começou a emagrecer, sentir muito cansaço, tossir sem parar, porque era tuberculose. Perceba, bactérias Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, estavam disseminadas dentro do ônibus que Carlos pegava. E ele, respirando aquele ar contaminado, acabou, depois de algum tempo, sendo infectado por bactérias e desenvolveu a doença tuberculose. Gente, mas afinal, o que são bactérias, né? Bactérias são seres muito pequenininhos, microscópicos, unicelulares, ou seja, são formados por apenas uma célula e não apresentam, de uma maneira mais geral, um núcleo definido. Onde fica o material? Não está separadinho, como nas células eucariontes, tá certo? Então, a gente tem, de uma maneira geral, algumas organelas que estão presentes na célula procarionte e que fazem dela um ser capaz de sobreviver no ambiente externo sem necessariamente precisar de outras situações mais específicas, tá certo? Então, nesse contexto, a gente tem bactérias de formas mais variadas possíveis, tá certo? Então, a gente tem bactérias em formatos de cocos, né, que geralmente são as redondinhas, a gente tem formatos de bacilo, né? A gente tem formato de espiral, então as bactérias elas têm os mais diferentes formatos. E o Mycobacterium, né, tuberculosis, ele tem um formato de bacilo, por isso chamado bacilo de Koch, tá? Que parece um bastãozinho. Então, nesse contexto aqui, o que é que a gente determina como sendo a possibilidade de Carlos ter pego a tuberculose, né? Primeiro, a transmissão. A transmissão, gente, é normalmente por gotículas que ficam pairando no ar. Então, a pessoa está falando muito perto de você, começa a jogar gotículas em você, isso pode não ser uma coisa muito legal para a sua saúde. Normalmente, o Mycobacterium tuberculosis, ele vai afetar especificamente um órgão do corpo humano responsável pela nossa respiração, pulmões, tá certo? Então, principalmente os pulmões são afetados por essa bactéria especificamente. Em seguida, a gente vai agora dar uma olhada no ciclo. Como é que acontece o ciclo da infecção da tuberculose? Primeira coisa que tem que acontecer são as bactérias entrarem em nosso corpo, tá certo? E aí elas normalmente entram pelas vias aéreas superiores. Depois, elas vão invadir células do nosso organismo. E elas têm uma preferência específica pelos macrófagos, que são células de defesa. Então, elas vão se esconder lá dentro das células de defesa e vão trazer um problema para o próprio corpo reagir. Então, nesse contexto aí, ó, a gente tem a formação do que a gente chama de granuloma, que são bactérias em volta
células em volta dessas bactérias que vão formar uns nódulozinhos, né? Por isso o nome granuloma, e que, de certa forma, vão ficar ali meio que dormentes, sabe, gente? Vão ficar adormecidas. Elas ficam latentes, a gente normalmente chama de latentes, ok? O que é que acontece? Às vezes a pessoa teve um desgosto, teve um problema, ou a imunidade baixa. O que é que vai acontecer? Essas bactérias começam a sair, quebrar esse invólucrozinho e ir para o organismo, fazendo a pessoa adoecer. A partir disso, ela vai começar também a transmitir para outras pessoas essas bactérias. Então, é um ciclo que vai sendo realizado a partir desse respirar o ar contaminado com bactérias. E quais seriam os sintomas principais da bactéria, gente? Tosse persistente. A pessoa está tossindo por mais de 3 meses, é bom dar uma olhada. Febre baixa, não é aquela febrezinha alta, mas aquela coisa ali, tá? Que fica incomodando. Suor noturno e um emagrecimento, um cansaço constante. A pessoa está sempre cansada. Pode ser tuberculose. Então, é bom sempre dar uma olhadinha. Como é que a gente se previne? Primeira coisa, vacina, tá certo? A vacina BCG, normalmente, a gente toma até os 5 anos de idade, mais ou menos. Então, é interessante que as pessoas estejam vacinadas. Uma outra questão interessante é você estar em ambientes ventilados. Então, preste atenção nos ambientes que você está frequentando. E sempre que sentir algum incômodo ou algum desses sintomas, é bom buscar atendimento médico para um diagnóstico precoce. E não se esqueça, gente, começou, fez o diagnóstico, o tratamento da tuberculose não pode ser interrompido. Escutaram? Tem que ser no período mínimo de 6 meses, porque senão você vai fortalecer as bactérias que estão dentro do seu organismo e vai ficar mais difícil lhe curar ou curar outras pessoas, porque vai ficando mais difícil ter medicamento que leve alguém a se curar dessa doença. Então, vamos ter cuidado, tá, para não interromper esse tipo de tratamento. Agora eu quero saber quem prestou atenção, tá? Como é que ocorre a transmissão da tuberculose? Todo mundo prestou atenção? Letra A, pelo contato com superfície contaminada com bactéria. Letra B, através de tosse, fala ou espirro de pessoas infectadas. Letra C, por picada de insetos infectados por bactérias. Ou letra D, pelo consumo de água contaminada por bactérias. Acertou quem falou, quem marcou a letra B. Então, vejam aí como vocês estão sabidos, ok? Vamos embora. Agora, discutir. Afinal de contas, bactéria é tudo malzinha? Não. A maioria das bactérias, elas são benéficas, tá certo? Elas nos ajudam na produção de alimentos, como iogurte, queijo, vinagre, etc. Antibióticos, que são organizados, formados, industrializados a partir da penicilina, tá certo? Que vem das bactérias. Ou ainda, a participação no ciclo do nitrogênio como fertilizante do solo, muito importante na agricultura, entre inúmeras outras aplicações que as bactérias têm, tá? Bactérias também fazem parte da flora intestinal da gente. Tá? Sabia que elas produzem vitaminas dentro do nosso intestino? Pois é, complexo B, por exemplo, todas essas vitaminas formadas dentro do nosso corpo, nos nossos intestinos, a partir das bactérias que lá estão colonizadas. E aí, lembre-se, tá? Há bactérias em todos os lugares, solo, água, alimentos, e inclusive no nosso corpo, dentro e fora dele. Nem todas as bactérias são patogênicas, mas é preciso muito cuidado com aquelas que não são. Por isso, hashtag todos contra a tuberculose, hashtag tuberculose tem cura, hashtag cuidar é prevenir e hashtag nono ano consciente, porque a onda, gente, é se prevenir, é se cuidar. E aí, para atividades extras, etc., vá lá, acesse o nosso QR Code aí, vá lá e mostre que você está sabendo tudo sobre tuberculose, uma doença bacteriana. Gente, um cheiro grande e até breve. Tchauzinho.